Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de Estatística Matemática 1. Bom, então na aula de hoje a gente vai conversar sobre uma função que descreve toda a estrutura de probabilidade, né, a partir de uma variável aleatória, que é a função de distribuição acumulada. Então até agora a gente observou que o conceito de variável aleatória, ele não necessariamente a gente precisa da definição, né, da função P no espaço amostral. Tá? Então, é isso que a gente observou nas últimas duas aulas. Tá? Então, se a gente considerar aqui um espaço de probabilidade que é composto por essa trinca, e x uma variável aleatória associada, a pergunta que a gente pode fazer, natural, é como realizar então os cálculos envolvendo variáveis aleatórias. A gente viu que é possível associar essa função, essa função de probabilidade, ela ser induzida por uma variável aleatória x. Isso a gente acabou observando nas últimas aulas. Mas agora, se a gente estiver trabalhando com uma variável aleatória qualquer, então como realizar esses cálculos de probabilidade? Bom, então é possível então realizar esses cálculos de probabilidade por meio de uma função associada a toda variável aleatória, ou seja, toda variável aleatória está associada a essa função que a gente vai definir, que é a chamada função de distribuição ou também função de distribuição acumulada, porque a gente observa que as probabilidades aí são acumuladas de uma certa maneira. E também a gente vai verificar algumas das propriedades dessa função de probabilidade, dessa função de distribuição. Então a primeira definição que a gente tem, a definição 1, diz o seguinte, que a função de distribuição então de uma variável aleatória x é aquela que é definida dessa maneira, então é uma f de x, então esse x aqui no índice aqui, indica que é a função de distribuição da variável aleatória x, e ela é uma função que vai então dos reais até o 0,1, ou seja, ela é definida para todo número dos reais. E como ela está associada a uma probabilidade, então ela é, seu contradomínio aqui é o 0,1. E ela pode ser descrita dessa maneira, na verdade, a função acumulada ela é a função de probabilidade induzida da variável aleatória dentro desse intervalo aqui, dentro desse intervalo. Lembra que esse intervalo dos reais, é um intervalo na qual a gente consegue gerar, a gente consegue gerar aí, uma sigma álgebra, na qual a gente pode obter aí, descrevê-lo aí como os subconjuntos aí dos reais. E essa probabilidade induzida nada mais é do que esse intervalo aqui, na verdade, a gente pode escrever ele dessa maneira, Então, essa probabilidade induzida pode ser descrita em termos da função de probabilidade aplicada aí, na variável aleatória x dessa maneira. Então, uma função de distribuição é o que? A probabilidade quando a variável aleatória x é menor ou igual ao seu valor observado x. Isso é válido para todo real. Então, nesse sentido, a gente observa que a importância dessa função de distribuição está no fato aí dela conter, então, todas as informações da variável aleatória e da função de probabilidade associada a ela. Então, se a gente conseguir descrever, então, a função de distribuição de uma variável aleatória x, a gente está, de certa forma, descrevendo aí, a sua função de probabilidade. Então, isso significa o quê? Isso significa que a função de distribuição, então, ela caracteriza a variável aleatória, ou seja, ela determina o valor da probabilidade induzida por essa variável x, para qualquer aí, para todo boreliano, pertencendo à sigma álgebra de Borel. Então, ela vai caracterizar essa variável aleatória. E aqui estão a função de distribuição para duas situações. A gente vai acabar, nas próximas aulas, estudando os tipos de variáveis aleatórias, que são variáveis aleatórias discretas
e contínuas, né? A gente vai focar nessas duas tipos de variáveis aleatórias. E o gráfico, então, à esquerda aqui, representa, então, a variável aleatória para uma variável aleatória discreta, né? Esse é o gráfico da função de distribuição, e esse é o gráfico da função de distribuição para uma variável contínua, né? Então, ele é definido em todos os reais, e ela é contínua aqui, né, sendo acumulada até quando ela atingir o 1. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode propor aqui descrever algumas propriedades, né? Então, esse teorema 1 nos diz sobre 4 propriedades importantes da função de distribuição, né, que nos garantem aí que é uma função de distribuição. Então, se a gente considerar aí esse trio, né, como sendo um espaço de probabilidade e x sendo uma variável aleatória, né, e também considerar uma função fx, que é a função de distribuição desta variável aleatória. Então, a gente sabe essas 4 propriedades, ou seja, então o limite dessa função de distribuição quando x tende a infinito é igual a 1, tá? E o limite dessa função quando x tende a menos infinito é 0. Tá? São os dois primeiros... são esses dois primeiros resultados aí. O terceiro resultado, né, ou seja, garante aí, né, esses dois que a função x ela é limitada aí entre o 0 e 1, né? Claro, o seu contradomínio aí está associado aí ao 0, 1, pois, né, são probabilidades, né? E a terceira propriedade está associada à função distribuição, ser uma função sempre crescente, né? Então ela é uma função não decrescente, né? Ou seja, uma função monótona. Ou seja, se você tomar quaisquer dois valores nos reais de tal forma que x1 é maior do que x2, né? Desculpa, x1 é menor do que ou igual a x2, então nós temos que esses valores aplicados na função distribuição, nós temos que a f de x1 é menor ou igual que a f de x2, tá? A quarta e última propriedade que a gente vai verificar é a seguinte, né? Então, seja a f aí aplicada num ponto x, né, a função de distribuição, a gente observa que ela é contínua à direita, ou seja, né, o limite, então, à direita, tá? Então, essa f de x e x mais indica o limite pela direita, né? É exatamente igual, tá, a função de distribuição aqui, né? Então, pessoal, é importante que vocês tentem parar o vídeo agora e tentem tentar resolver essas propriedades, né? Tentarem demonstrar essas 4 propriedades aí, tá? Então, feito isso, né, a gente vai dar seguimento e o nosso seguimento vai ser, então, mostrar essas 4 propriedades da função de distribuição acumulada. A primeira delas que diz o seguinte, né? Então a gente vai demonstrar aí que a função, o limite quando x tende a infinito é igual a 1. Então vamos considerar aqui, né, x1, x2, uma sequência, e assim sucessivamente, né, uma sequência de números reais crescente até o infinito. Ou seja, isso seria a mesma ideia que a gente escrevesse, né, que o limite então de um xn, quando n tende a infinito, é igual a infinito. Tá? Então, ou seja, esses valores, né, crescem aí até infinito e vão assumir esse valor aqui. E também considerar então os eventos a n, né, de tal forma que a n possa ser escrito dessa maneira, né? Então, os eventos a n é dado pela variável aleatória x ser menor ou igual que os xn's, né, que é essa sequência de números reais aí, né? Então, o que a gente pode observar a partir disso? Então, a gente observa que a sequência AN, né, com N pertencente aos naturais, é uma sequência de eventos crescentes, né, de limite em ômega. Tá? Então, essa sequência aqui é uma sequência, né, de eventos crescentes. Tá? Bom, a partir disso, então, a gente pode observar que pela continuidade da função de probabilidade, né, já que a função de distribuição é definida como
a função de probabilidade aplicada neste evento, né, ou seja, esse evento aplicado na função de probabilidade, e a gente sabe que a função de probabilidade é contínua, né, então, por essa continuidade, a gente tem então que esse limite, né, o limite então dessa função quando x tende a infinito, é exatamente igual ao limite da probabilidade dos ANs, né, já que a probabilidade então nesse caso, né, esses ANs é definida como um x menor ou igual a xn. Né? Mas quem é a probabilidade, qual é o limite, então, dos ANs? Né? Então, se isso está sempre crescendo, né, então essa probabilidade aqui, né, o limite dessa probabilidade vai ser exatamente quem? A probabilidade do espaço amostral. Tá? E a probabilidade do espaço amostral, do evento certo, a gente sabe que é igual a 1. Então, tá aí a demonstração aí. O segundo caso, a gente precisa mostrar agora que o limite quando x tende a menos infinito, né, x tende a menos infinito, né, isso é exatamente o que? A zero, né? Quando a f de x tende a menos infinito. Então, isso é igual a zero. Tá? Bom, então vamos aqui para a segunda demonstração aí, né? Então, seja agora x seja igual, então, x, xzinho, x1, x2, x3, é uma sequência de números reais decrescentes, né? Ou seja, que ele vai, então, até menos infinito, né? Então, a gente pode observar aí o seguinte, né? Que o limite, então, de xn, quando o n tende a menos infinito, isso é zero, né? Então, essa sequência de números reais está indo nesse sentido, tá? Bom, e a partir daí a gente vai definir da mesma maneira os eventos AN, né, sendo este evento aqui, tá? X menor ou igual a xn. Então, a gente pode observar que essa sequência dos ANs, né, é uma sequência de eventos decrescente de limite em ômega. Então, pela mesma continuidade da função de probabilidade, a gente tem então que esse limite, né, desta função, tá, aplicada aí ao xn, né, quando x a x, tá, que não é xn, aqui é x, quando x tende a infinito, então é exatamente quem? É exatamente o limite, né, desta probabilidade quando x tende a infinito, né? Mas quando x está tendendo a infinito, né, esses ANs aqui, né, ele vai, então essa probabilidade aqui, né, essa probabilidade ele vai estar convergindo para qual? Para a probabilidade, né? Então esse evento AN vai estar convergindo aqui para o evento impossível, né? Para o evento vazio. Tá? Então o que a gente tem aqui que esse limite é exatamente igual à probabilidade do vazio, e isso a gente sabe por uma propriedade que é igual a zero. Tá? Então ela acaba de ser demonstrada. Tá? Agora a gente vai para a terceira propriedade, tá? No sentido de que se a gente tem então para R$2 valores reais, sendo que um é menor do que o outro, então a função de distribuição acumulada, né, aplicada em x1 é menor ou igual a x2. Tá? Então aqui vamos considerar que x1 e x2 pertencem aos reais, de tal forma que, né, xzinho é menor ou igual a x2. Então, o que a gente pode escrever? Então a gente pode escrever que a f de x aplicada, né, a função de distribuição aplicada a x1, né, é menor ou igual a aplicada a x1 mais uma probabilidade aqui, né? Então vai ser igual quando essa probabilidade for zero e vai ser menor, evidentemente, quando essa probabilidade for diferente de zero, né? Então quem é essa probabilidade que a gente vai escrever? É uma probabilidade dessa maneira, tá? É a probabilidade em que a variável aleatória aqui, né, está entre esses dois valores aqui, tá? Entre xzinho, x1 e x2. Isso aqui é válido porque a gente sabe que x1 é menor do que x2, né? Menor ou igual, tá? Bom, mas quem é essa probabilidade, né? Como que a gente pode escrever isso aqui de uma maneira diferente? Ó, eu vou escrever então essa função de distribuição em termos de probabilidade. Então, em termos de probabilidade, isso aqui fica como? Né? Fica então
um f de x1, né? Então vamos aqui, ó, vamos para a nossa lousa, digital, pessoal, para a gente observar esse resultado, né? Então a gente tem então aqui essa situação aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, a função de distribuição aqui, né, de x1, tá? Então ela é menor ou igual que a função de distribuição aplicada ao ponto x1 mais essa probabilidade. Né? A probabilidade de x em 1, né, menor do que x e menor ou igual a x em 2. Tá? Agora, veja só, quem é essa probabilidade? Vamos escrever isso aqui em termos de probabilidade. Isso daqui, então, é a probabilidade, né, por definição, de x menor ou igual a x em 1. Tá? A x em 1. Né? Observem o seguinte, pessoal. Observem que esses dois eventos aqui, ó, o evento x menor ou igual a x em 1 e o evento x entre, né, x1 e x2, eles são mutuamente exclusivos, ou seja, né, esses dois eventos aqui, ó, eles não têm elementos em comum. Né? Se eu chamasse isso aqui de A e chamasse isso aqui de B, então a gente tem o quê? Que A interseção B é vazia. Né? Então, ou seja, se a gente estivesse estudando a probabilidade da união entre eles, isso seria, né, a probabilidade da soma das suas respectivas probabilidades pelo lá, né, aqui, um dos axiomas de Kolmogorov. Tá? Então a gente pode escrever isso daqui como a união, né, a união então deste evento com este evento aqui. Né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte, né? Então isso daqui fica menor, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui fica aqui, ó, menor ou igual. A probabilidade, então, de x ser menor ou igual a x em 1, né, mais a probabilidade, então, do x, né, do x aqui, tá entre x em 1, né, e x em 2, tá? Bom, tá, agora isso daqui, então, vou escrever como a união, né? Então, isso daqui é menor ou igual que a probabilidade, então, do quê? A probabilidade, então, desse evento, né, união com esse outro evento aqui. Ó, com esse outro evento aqui. Agora, o que a gente precisa trabalhar é isso daqui, né, pessoal? Quem é esse evento aqui? Né? Qual é esse evento aqui? Então, observe o seguinte, que a gente tem algo nesse sentido, né? A gente tem aqui, ó. Então, vamos pegar aqui estão, né, os reais, tá? Então você tem aqui, a gente tem aqui um valor, ó, um x1, e a gente tem aqui, ó, um x2, né? Então, o primeiro o primeiro evento ele tá aqui, né? Ó, o primeiro evento ele tá aqui, né? E ele vem aqui, ó, tá? X menor ou igual, né? Ele tá aqui, né? E quem é o segundo evento? Ora, o segundo evento, né? Vamos só. O segundo evento a gente tem, né? Isso daqui, ó. Então a gente tem os reais aqui, né? Então você tem aqui, ó, o x1 e aqui está o x2. Opa, ao contrário, né? Então x1 e aqui está o x2.
ele é o quê? A nossa variável aleatória está entre esses dois valores, né? Então, ou seja, ele está aberto aqui nesse x1, né? Ele está aberto aqui, ó. Tá? Ele vai ser aberto aqui. Né? E deixa eu só melhorar isso aqui, tá, pessoal? Então ele vai ser aberto aqui, ó. Né? Ele vai estar aberto aqui, ó. Né? E vai estar fechado no outro, né? Então a gente tem esse ponto aqui. A gente tem então aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então essa aí é o segundo evento. Então observem que a união deles é o quê? É a variável x é o quê? Menor do que 2, né? Então concordam que a união, se você pegar e fizer aqui a união deles, ó, a união disso daqui vai ser o quê? A união disso daqui, né, vai estar aqui o x2, tá? Vai estar aqui, ó, né, x2, e você vai ter algo desse tipo aqui, né? Você vai ter algo aqui, ó. Então, ou seja, isso daqui é a união, ou seja, isso daqui é o quê? É o x menor ou igual a x2, né? É o x igual, é o x menor ou igual a x2, certo? Então, todo esse evento aqui, a união, a gente pode escrever como x menor ou igual a x2, tá? Então, vou apagar aqui só para a gente completar a prova, né? Então, nós podemos escrever aqui, então, né? Tudo isso daqui como o evento x menor ou igual a x2. Então, aqui a gente tem que, continuando aqui, né, essa função de probabilidade, essa função de distribuição é menor ou igual que a probabilidade do x ser menor ou igual a x2. Ora, mas isso aqui é igual à função de distribuição aplicada no ponto x2 por definição. Tá? Então, portanto, então, você tem que f de x1, tá? F de x1 aí é menor ou igual que a f de x2. Tá? Então, completamos aí a prova. Né? Completamos a prova. Tá? Então é isso que acabei de fazer aqui, né? Acabei de fazer aqui. Tá? A quarta demonstração, ela diz o seguinte, agora se a gente tomar então vários pontos, né? Se a gente tomar vários pontos aí, uma sequência de números reais decrescente a x, né? E considerar esses eventos a n, né, dessa forma, então a gente observa que a sequência dos eventos a n, né, ela é uma sequência decrescente de limite, né? Ou seja, e o que a gente vai observar além disso, né? A gente vai observar o seguinte, né? A gente observa aqui então a interseção desses eventos, a n's, né? Para n maior ou igual a 1 aí é o que? A interseção, né, vai ser o próprio evento, né, x menor ou igual a x. Tá? Vai ser o próprio evento x menor ou igual a x, né, porque aí vai ser, a gente está observando essa sequência decrescente em x. Né? Então, pela função de continuidade, a gente vai ter então que esse limite aqui, né, então, quando ele tende a infinito, né, ele é exatamente igual ao limite, né, do xn, ele é exatamente igual, então, ao limite, então, né, da probabilidade do x ser menor ou igual aplicado ao ponto xn, tá? E
E tudo isso daqui, né, vai convergir para o quê? Para a própria probabilidade do x ser menor a x, tá? Então, esse f de x aqui, né, que é nada mais do que a função de distribuição. Ou seja, então a gente mostra que a função de distribuição, né, é exatamente igual a esse limite, ou seja, ela é contínua à direita. Tá? Essa que é a nossa ideia aí. Né? Então, ela é igual a contínua à direita. Tá? Então, são 4 propriedades importantes, pessoal, para caracterizar a função de distribuição. Né? Que ela é sempre uma função contínua à direita, que ela é uma função sempre monótona e não decrescente, né? E também ela é limitada aí, né, no 1 e no 0, tá? Sempre está entre 0 e 1. Tá? A partir disso a gente tem alguns exemplos, né? Então, imagina que a gente tem então uma variável aleatória x, né, definida então num espaço de probabilidade, de tal forma que essa variável aleatória ela é constante, né? Então a gente viu nas aulas anteriores que uma variável aleatória, uma função constante, né, pode ser uma variável aleatória, tá? Então xw aqui é igual a um c para todo w pertencente a ômega, né? Então isso significa que a probabilidade de x igual a c é igual a 1, né? E claro que se x for diferente de c, então essa probabilidade é zero, né? Se a gente fosse aplicar aí essa probabilidade, tá? Então aqui, como que ficaria essa função, né? Então essa função, ela, né, se a gente aplicar então, né, para todo x aí, né, para todo x, esse x aqui vai ter duas opções, né? Ou ela vai ser, se a gente pensar então isso igual a c é uma coisa, se pensar menor do que c igual a outra, né? Então ele vai acabar tendo essa cara, né? Então vamos aqui para a nossa lousa, né? Opa, não é aqui. Para a nossa lousa aqui, né? Para a gente ver um pouco isso. Então a gente tem aqui, nesse exemplo, a gente tem então uma variável aleatória, né? Tal que essa variável aleatória é o que? Ela aplicada aí em W é igual a C, né? Para todo W aí, né? Para todo W pertencente ao espaço amostral e para todo C pertencente aos reais, né? Tá? Então, ou seja, o que a gente pode observar dessa variável aleatória, né? Se a gente tomar lá a definição, né, da variável aleatória, a gente vai observar o seguinte, né? Que isso daqui é uma variável aleatória, né? Então, ou seja, você tem lá que a imagem inversa, né, de um booleano qualquer, ele vai estar, na verdade, né, de um booleano qualquer, ele vai ser o quê? Então, um W, né, que pertence a ômega, de tal forma que x, né, pertence, então, a esse boreliano. Aí, no caso aqui, isso aqui, né, você tem, então, que C pertence a esse boreliano. Né? Então, na verdade, se a gente fosse calcular, então, as probabilidades aqui, né, o que a gente vai estar observando, né? Isso daqui, né, vai ser sempre o próprio espaço amostral, e a gente vai ter um outro caso também, né, que se isso daqui se a gente tivesse então que o C não pertencesse a B, né, então você tem que isso é vazio, né? Então você tem que isso daqui é vazio, né? Então isso daqui estaria lá numa sigma álgebra, tá? Isso aqui numa sigma álgebra, então, de fato a gente tem que isso daqui é uma variável aleatória. Então nesse contexto a gente pode observar o seguinte, né? Que a probabilidade então do x é igual a c é igual a 1 e a gente tem que a probabilidade então do x ser diferente de c, né? É igual a 0. A gente tem essas duas opções. Se a gente fosse calcular então as probabilidades induzidas, né? Qual é a probabilidade induzida, então, por essa variável aleatória? Olha, só tem essas duas opções. Então, quando a gente pensa aqui na função, na função de distribuição acumulada, a gente tem, então,
a gente vai ter aí duas opções para a gente trabalhar, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro, né, na opção em que nós temos aí, né, x menor do que c, tá? Então para x menor do que c, a gente tem que a nossa função, então f de x, né, aplicada aí, então aplicada, tá? Essa f de x aqui, né? Vamos colocar um xzinho aqui, igual essa probabilidade, ó, do x menor ou igual a um xzinho, né? Nesse caso, o nosso x é menor do que c, né? Então a gente tem aqui, tá? Então a gente tem aqui que essa probabilidade aqui, né, é x, né, que vai ser aqui, ó, menor do que esse xzinho, né, que é menor do que c, tá? Bom, então, nesse caso, né, o que a gente vai fazer, né? Nesse caso aqui, né, a gente pode pensar o seguinte, né? Se a gente tomar, então, x igual a c, né? Vamos pegar aqui, ó, x, né? Se a gente, nesse caso, a gente tomar para x menor, vamos pegar aqui, ó, para x menor do que c, né, essa probabilidade aqui, né, seria, então, essa função que é essa probabilidade, né, ela vale quanto? Ela vale zero, né? Porque para x menor do que c, acaba caindo nesse caso aqui, tá? Acaba caindo nesse caso aqui, né? Então ela é zero. Agora a gente pode tomar um outro caso, que é o caso em que x é maior do que c, maior ou igual, tá? Para x maior ou igual a c, o que a gente tem? Que essa probabilidade, ó, que está associada à função de distribuição, né? Ela é o quê? Ela é justamente quem? A probabilidade, então, do x, né? Aqui não tem isso, né, pessoal? Tá? Aqui. Vamos pegar aqui, né? Só para ficar um pouco mais claro, tá? Essa probabilidade aqui é o quê? Essa probabilidade aqui, ó, é a probabilidade do x ser menor que um c, né? E nesse caso aqui, a gente cai que isso aqui é zero. E nesse caso aqui, a gente cai que isso daqui é igual a c, né? Essa probabilidade aqui é a probabilidade do x ser igual a c, então isso é 1, porque ela cai nessa situação aqui. Né? Então a função de distribuição ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Né? Então ela pode ser escrita como uma f de x, tá? Pode ser escrita então como uma f de x, que assume valor zero se x é menor que c, e assume o valor 1 se o x é maior ou igual ao c. Tá? Então é essa a solução do nosso exemplo. Tá? É essa a solução aí, vamos botar aqui, do nosso exemplo. Né? Tá? E isso, pessoal, de uma maneira geral, né, a gente pode trabalhar com a função de distribuição quando a variável aleatória assume valores aí discretos, né, assume valores enumeráveis, por exemplo, x1, x2 até um xn. Tá? Então a função de distribuição para essas variáveis pode ser descrita dessa maneira. Então ela pode assumir o valor zero se o x é menor do que o x1. Né? Ela pode assumir o valor da probabilidade do evento A1, tá? Se o x, o xzinho está entre 1, né? Tá entre x1 e x2. Tá? Pode ser essa união entre o evento A1 e o evento A2, se o xzinho está entre x2 e x3, e assim sucessivamente até ela acumular tudo. Né? Então, ou seja, nesse sentido, né, a gente pode estar observando aqui o seguinte, a gente pode estar observando aqui o seguinte, né? Quando você tem uma situação daquela, tá? Então você tem aqui, ó, vamos escrever aqui, né? Você tem aqui, ó,
pegar a cor branca aqui. Você tem aqui a f de x, tá? Então, por exemplo, isso daqui é zero se x é menor do que um x1. Então, da onde que sai esse zero, né? Então, você tem que essa probabilidade aqui, né, vai ser a probabilidade, então, de x menor ou igual a um x1, né, mas isso você vai ter a probabilidade do x menor do que um x1, e esse é o menor valor que está lá na sua probabilidade, né, na sua variável aleatória. Então, isso, em geral, né, é zero. Tá? Depois, você vai para o segundo evento. O segundo evento, a gente está tomando um A1. Esse A1 nada mais é do que o quê? A função, então, de x aplicada no ponto 1. Tá? Isso acontece se o x, então, né, um x2. Ora, quando a gente está nessa situação aqui, né, quando a gente está nessa situação, então a gente observa que essa outra situação, né, a gente vai ter algo nesse sentido, ó, x menor ou igual, então, a um x1, né, e nesse caso, né, como a gente tem essa condição, então essa probabilidade é a probabilidade do x, então, ser igual a quem? Um x1, tá? A probabilidade do x ser igual a um x1. Tá? Então, aqui, minto, aqui não é essa, aqui, né, na verdade, ó, aqui é a probabilidade, então, aqui é a probabilidade do x ser igual a x1, tá? Não é acumulada ainda não. Tá? Agora, se você vai para o próximo, tá? Para o próximo, seria, por que é a união desses dois eventos aqui, tá? Né? E o que é a união desses dois eventos? Seria o quê? A gente já vai ver o que é isso. Mas isso acontece se o quê? O x2, né, o x estiver entre x2 e x3, tá? Em que, só que agora é menor ou igual aqui, né? E aqui é só menor, tá? Então essa que é a diferença aí. Né? Então aqui x3. Tá? Então, como que fica essa variável, quando a gente aplica a função, né? Aqui no caso a função de distribuição para esse caso aqui. Então, a função de distribuição para esse caso aqui, você tem então x2, né? Isso aqui vai ser o que? A probabilidade, então, do x menor ou igual a x2. Ora, mas quem que é essa probabilidade do x ser menor igual a x2? Ora, isso daqui é a probabilidade do x, né, ser igual, né, ser igual a x1 mais a probabilidade do x ser menor, do x ser igual a um x2. Tá? Então, ou seja, existem esses dois valores observados, né? Supondo aí que a nossa variável aleatória, pessoal, observa esses valores, tá? Então, ou seja, vamos pegar aqui um xn, tá? Então, ou seja, quando você tem nesse primeiro caso, você não tem, né, não vai ter nenhuma probabilidade associada, então por isso que é zero. Aqui, ó, você vai ter essas duas aqui. Né? Então, essa união aqui, na verdade, é quem? É a probabilidade, então, né, do x ser igual a um x1 mais a probabilidade de o x ser igual a um x2. E assim a gente vai indo sucessivamente até a gente ir para o último, tá? Então, quando você vem para o último valor aqui, né, para o seu último valor, o que a gente encontra aqui? Né? Quando você vem para o último valor aqui, que é o nosso xn, então você vai ter aqui, ó, o f de x de xn, né? Então, você tem lá, por exemplo, um xn menos 1 menor ou igual, né? Menor ou igual a variável aleatória, menor que xn,
né? E depois você vai ter o quê? Que essa variável, se ele é o último, vai ter que ser maior ou igual a xn, né? Então, para esse caso aqui, né, o que que a gente tem? Então, essa função aqui, você está calculando o quê? Essa probabilidade aqui, né? X menor ou igual a xn. Mas isso aqui é toda a probabilidade acumulada. Então, para o caso dessas variáveis mais simples, ó, você tem que, isso daqui vai ser toda a soma, né, dessas probabilidades aqui, ó. Né? Então, você tem aqui, tá, uma soma em i aqui, dessa maneira. E isso aí vai dar 1. Né? Então, aqui você tem que, porque vai ser todas a soma das probabilidades, tá? Então, se o x aí é maior ou igual a um xn. Então, isso é no caso geral, né? No caso geral, pessoal, e sempre lembrando o seguinte, tá? Sempre lembrando que a gente está pensando nos valores observados dessa variável aleatória de maneira simples, né? De maneira discreta, tá? Né? Bom, agora aqui a gente tem uma segunda definição, que é só para a gente fechar a parte teórica, né? Que é o seguinte, que uma função real f definida dessa maneira é uma função de distribuição da variável aleatória x se satisfaz, então, as propriedades daquele teorema 1. Tá? E o que mais que a gente pode observar? Tá? A gente pode observar o seguinte, tem um outro teorema 2 extremamente importante, mas que a gente não vai demonstrar aqui. Tá? Esse teorema 2, em geral, é demonstrado somente em cursos aí de probabilidade avançada, que cabem aí a teoria da medida e tal. Tá? Que essa uma função f, né, é uma função de distribuição, né, vamos considerar. Então, se f é uma função de distribuição, então existe um espaço de probabilidade formado aí pelo espaço amostral, pela sigma álgebra, pela função p, né, e uma variável aleatória x, cuja função de distribuição, né, é essa própria f de x. Ou seja, o que quer dizer esse resultado? Ele quer dizer o seguinte, né, que é suficiente, né, assumir uma função de distribuição específica, tá, que a partir disso vai existir um espaço de probabilidade e uma variável aleatória, né, de tal forma que a função de distribuição para essa variável aleatória x, né, nesse espaço, é a função f aqui que foi especificada anteriormente, né? Ou seja, para toda variável aleatória, né, vai existir aí então uma função de distribuição. Então, nesse sentido, se a gente caracterizar, se a gente estudar a função de distribuição acumulada para uma variável aleatória x, a gente está caracterizando essa variável aleatória. Tá? E por fim, a gente tem uma última definição aí que a gente vai estar trabalhando, né? A gente vai estar trabalhando aí, tá? Em exemplos, em estudos posteriores, tá? Que é o seguinte, a gente considera que duas variáveis aleatórias, né, sem perder a generalidade aqui, porque poderíamos considerar para n variáveis aleatórias, né? Então, a gente diz o seguinte, que duas variáveis aleatórias, x e y, são consideradas identicamente distribuídas, né? Ou seja, são distribuídas de forma idêntica se e somente se, né, as suas funções de distribuições são iguais, né, aplicadas no mesmo valor real, tá? No mesmo valor observado real. Ou seja, então a f de x aplicada no ponto x, né, é exatamente igual a f de y aplicada aqui nesse ponto x. Né? Então, ou seja, a definição 3, né, é aplicável, então, também, a gente pode observar que ela é aplicável em espaços, quando a gente tem, então, espaços de probabilidade diferentes. Tá? A gente poderia supor, por exemplo, dois espaços de probabilidade, né, dado por ômega1, F1, P1, e um outro espaço de probabilidade dado por ômega2, F2, P2, né, que são espaços amostrais de probabilidades diferentes, ou seja, a variável aleatória x é definida, então, no primeiro espaço de probabilidade, a variável aleatória y no segundo espaço de probabilidade. Então, a gente poderia concluir pela definição 3 que
as variáveis aleatórias x e y, elas são identicamente distribuídas se isso aqui acontece, tá? Ou seja, se f da variável x aplicada no ponto x é igual a f da variável y aplicada no ponto x. Então, quer dizer, não importa se a gente está estudando espaços amostrais, se a gente está trabalhando com variáveis aleatórias que são definidas em espaços de probabilidades diferentes. Para essas variáveis aleatórias serem identicamente distribuídas, basta que as suas funções de distribuição sejam iguais quando aplicadas num ponto em comum dos reais, tá? Mas, no geral, pessoal, o que a gente vai avaliar aqui, no geral, quando a gente estuda duas ou mais variáveis aleatórias, né, porque a gente poderia estar trabalhando aqui com n, definindo isso em n espaços de probabilidades, né, e trabalhando com n variáveis aleatórias, em geral, a gente, na verdade, quando a gente estuda aí duas ou mais variáveis aleatórias, a gente está assumindo que elas pertencem ao mesmo espaço de probabilidade, tá? Em geral, a gente está fazendo isso, né? Está assumindo para o mesmo espaço de probabilidade, tá? Então, aqui tem a sua importância, né? Como a gente pode perceber, a função de distribuição, e a partir de agora a gente vai caracterizar, então, os tipos de variáveis aleatórias, né? Que são as variáveis aleatórias contínuas e as variáveis aleatórias discretas, né? E a gente definindo, então, esses tipos de variáveis discretas e contínuas, é possível a gente associar os modelos de probabilidade, né, associados a essas variáveis aleatórias, né? E aí sim a gente vai então deixar isso mais aplicável dentro da teoria da probabilidade e consequentemente para a inferência, tá? Então a aula de hoje se encerra aqui, né? Então até uma próxima, pessoal. Até mais.